Paulo, colocando para você justamente essa parodiando o Francelino Pereira, piauiense que fez política em Minas Gerais, certa vez presidente da Arena, e disse que a Arena era o maior partido do Ocidente, ele cunhou uma expressão que ficou conhecida por causa da música do Legião Urbana, né? Então, parodiando, que congresso é esse? Ao invés de ser, que país é esse? Que congresso é esse, né? Excelente questão, né? Primeiro que a gente tem uma baixa representatividade, né? Essa é a verdade. Apesar de termos sufrágio universal, candidatos que qualquer cidadão poderia se candidatar, isso não é bem verdade, né? Se a gente olhar a configuração dele, nós temos latifundiários, empresários, todos têm o direito de participar, né? Mas uma bancada da bala muito forte, bancada evangélica, a bancada dos youtubers também, né? Enfim, que se aglomera ali, que estão sempre com os assessores gravando os gritos dentro do Congresso, né? Enfim. Mas falta representatividade em relação à população negra, à população indígena, os deficientes. A gente tem que olhar que precisaria ter uma divisão melhor também na distribuição de cargos, de mandatos também para mulheres. Enfim, então existe uma série de problemas em que a maioria dos eleitos são aqueles que têm um maior poder aquisitivo. E quando não tem força dentro das redes sociais e fazem campanha fora do período eleitoral, né? Muitos estudos sobre o neopopulismo vão dizer exatamente sobre isso, né? A campanha eleitoral, ela é permanente hoje, né? Quem está na rede, etc. Por isso mesmo que as esquerdas ficaram para trás, né? Por não monetizarem os seus vídeos, enfim, seus textos, seja lá o que for. Mas, por outro lado, a gente tem também um Congresso que, além de ser pouco representativo, em termos da diversidade que a gente tem aqui no Brasil, de profissões, de questões étnicas, raciais, etc., é um Congresso que devolve muito pouco para a população, né? Nós não vemos, ao longo de cada mandato, principalmente na Câmara, protagonismos, né, de deputados a ponto de alavancar uma pauta, conseguir uma unidade junto, mesmo com a oposição, em temas que sejam importantes economicamente para o Brasil. E quando tem algum protagonismo, geralmente são aquelas pautas bomba, né? A PEC do estuprador, enfim, se aumenta ou não a pena ali para o presidiário, esse tipo de coisa que atinge um nicho muito específico, né, do eleitorado, né, mais conservadores e tudo mais. Não que essas pautas não possam ser discutidas, é uma democracia saudável que todos tenham voz, que todos participem, que a gente tenha pastores, que a gente tenha sindicalistas, enfim, todo tipo de perfil é bem-vindo, vindo dentro do Congresso, desde que não seja nazista, evidentemente, né? Mas o problema é que são muitos partidos também sem identidade política, diga-se de passagem, né? Principalmente esses que configuram o centrão, que jogam conforme o calor da hora. Muitos partidos que estiveram abraçados com Bolsonaro, até então estiveram abraçados com Lula, agora, por conta das eleições, estão se afastando. Então, a gente tem vários problemas que não deveriam ocorrer. Por exemplo, as campanhas para o legislativo são na mesma época, no mesmo período do executivo. Isso confunde a cabeça do eleitor. A imprensa, as redes sociais dão foco permanente ao executivo, né, aos presidenciáveis. Então, isso obscurece, né, quem são os eleitos no legislativo. É pouco tempo de TV para centenas de milhares de candidatos. E, para piorar, esse grupo de centro e de direita agora quer fazer uma reforma política para colocar todas as eleições juntas, né? Ou seja, com prefeitos, vereadores. Então, a cabeça do eleitor não consegue acompanhar o ritmo do debate. Não para o executivo, que isso é saudável e tem bastante, mas para os cargos legislativos isso não acontece. Todo mundo aqui está cansado de ver, no dia da eleição, pessoas pegando o primeiro santinho que vê pela frente no chão, né? Isso não está correto dentro de uma democracia, né? Então, a reforma que a gente precisa para melhorar a qualidade do Congresso, entre elas, né, separar, do meu ponto de vista, pelo menos parte, né, da eleição do legislativo em relação ao executivo. Se não toda, pelo menos uma parte, 1/3, 2/3, já é algo saudável. E segundo, que é o modelo alemão, e também não dá para a gente ficar criando essa utopia, queremos ser como a Alemanha, mas o ideal é que as pessoas votassem minimamente nos partidos, né, e não nos indivíduos. Isso reforça essa característica que é muito presente aqui no Brasil do personalismo, né? Estamos cansados de ver políticos que a cada mudança de estação mudam de partido, né? Então não tem fidelidade partidária, não tem uma identidade partidária
Então, o que vale é quanto esse sujeito me oferece, né? Esse sujeito que é dono da minha cidade, geralmente é o mais rico, né? Que coloca os familiares dentro da prefeitura, e depois começa a desejar saltos maiores, vira deputado federal e assim por diante. Então, uma política que foi feita exatamente para privilegiar alguns poucos dentro do seu domínio, né? Econômico, literalmente. Isso é muito ruim para a democracia. Leonardo, passando para você, Leonardo, acompanhando para e passo a política em Brasília, que congresso é esse? É um congresso que tem se transformado muito e tem ganhado, digamos assim, consciência da sua capacidade e, por que não, também da sua responsabilidade. Eu queria pontuar uma questão. Assim, muito se fala que o Congresso domina o orçamento, né? Vamos colocar isso em números para a gente ter uma noção, tá? Hoje, olhando só para o orçamento discricionário, que é aquele que o governo escolhe onde vai colocar, são 160 bilhões de dinheiro que a gente tem esse ano. O Congresso ele reserva em emenda 50 bi, que vai dar 22% do orçamento discricionário. 22%. Tá? Desses 22%, um pouquinho mais da metade pode ser contingenciado. Ele não é impositivo. Tá? E que é impositivo mesmo é 11% do orçamento. Desses 11%, metade obrigatoriamente tem que ir para a saúde. Então, o que é mesmo ali do deputado, que o cara vai botar aqui, dinheiro ali, dinheiro aqui, é 5,5% do orçamento total. É muito? É pouco? Olha, isso vai depender do padrão que você adota, né? Na minha opinião, aí posso ser um pouco polêmico aí, mas eu acho barato, se a gente for pensar o seguinte, que isso nos permite não ter um Congresso que seja capacho do governo. E não é só desse governo, não, do governo anterior também. Eu acho muito interessante, e aí, professor Vila, o senhor tem essa experiência de historiador, se a gente for lembrar por que os parlamentos foram criados, né? Eles foram criados para proteger, né, a sociedade do rei, né? E se a gente for observar, nos momentos mais tenebrosos ali do Bolsonaro, o Congresso cumpriu esse papel, né? E talvez nos momentos mais complicados do presidente Lula, especialmente assim, reversão de políticas, enfim, por exemplo, saneamento, enfim, o Congresso também cumpriu. Eu tenho uma sensação que é o seguinte: o Congresso hoje ele é uma espécie de radiador, né, do que acontece. Quando a direita perde a eleição, ela sabe que o Congresso vai manter alguma das suas pautas. Quando a esquerda perde a eleição, o Congresso também vai manter, e vai segurar, e vai moderar. Eu acho que o Centrão, ele com todos os seus problemas, essa genia da política brasileira, né, ele tem um papel ali de radiador, né, é o que a gente estava falando. O Congresso majoritariamente conservador, mas o presidente governou, né? Teve toda aquela grana que a gente falou e etc. E aí, professor Vila, eu vou fazer uma pergunta para o senhor. A gente teve, semana passada, aí, uma matéria muito boa na broadcast do Estadão, falando sobre como o orçamento da União ele está desconcentrando, alimentando fundos de participação de Estado, fundos de participação do município, e o processo das emendas também é uma maneira de você descentralizar esse orçamento e bem ou mal, enfim, mas você levar e capilarizar esse dinheiro nos municípios. E o senhor sabe que momentos de autoritarismo o orçamento ele concentra no governo central e em momentos de democracia esse orçamento se espraia, né? Então, aí a pergunta que eu faço para o senhor é se esse processo de descentralização, inclusive a reforma tributária passou muito por isso também, se ele não reflete um processo de democratização, né, de levar o recurso para a base, né, a partir dos deputados que, gostemos ou não, é o canal de representação com os municípios, né, com a cidade, e também via os fundos de participação dos estados e os fundos de participação dos municípios.
Eu, particularmente aqui em Brasília, eu gosto do seguinte, não é a sociedade que tem que se adaptar às instituições, não. As instituições, elas acabam se adequando aos processos e ao funcionamento das pessoas, da realidade. Então, nesse sentido, eu até pergunto se esse processo de democratização não é o motor, né, para esse empoderamento do Congresso e até um pouco para esse espraiamento do orçamento para os poderes locais. Leonardo, adorei a pergunta, mas eu gosto que vocês aqui respondam, né? Porque eu fico aqui só na coordenação, que é o trabalho mais fácil, colocando as perguntas e vocês é que tem o trabalho difícil respondê-las. Mas o que você apontou é uma tradição da política brasileira: centralização, descentralização, centralização, descentralização, império centralizado, Primeira República, descentralizado, Estado Novo e Era Vargas, centralização. E nós estamos vivendo esse processo, que é uma discussão que nós teremos de fazer um dia aqui no Visão Crítica, sobre que federalismo é esse que nós vivemos aqui no Brasil. Teu ponto aí é super importante. Como